Olá, seja bem-vindo à terceira parte do nosso webinário WP Start. Na primeira parte a gente entendeu sobre o funcionamento do WordPress, o básico sobre a plataforma. Na segunda parte a gente fez a instalação do WordPress, a gente utilizou o local WP para criar o nosso servidor local. E a gente começou a desenvolver o nosso tema, que é esse aqui. A gente criou toda a estrutura HTML e nessa aula a gente vai fazer toda a parte de estilização desse projeto aqui. Então, a gente já está com o HTML dele todo pronto. O que a gente vai fazer então? Dentro da pastinha de assets, eu vou criar uma pasta de CSS e aqui eu vou criar o style.css. Eu vou entrar aqui no Google, vou digitar aqui reset CSS. Eu vou pegar aqui o primeiro CSS, que é o do Meyer Web, que é só para a gente resetar todos os elementos HTML que a gente tem na página. Se a gente olhar, a gente está com espaçamentos, lista já tem um estilo de lista, então não é isso que eu quero resetar todos os meus elementos. Eu vou criar aqui um reset.css e vou colar aqui o que eu peguei do Meyer. Com isso feito, eu vou aqui no meu Functions, eu vou copiar essa estrutura que tem do theme setups e vou colar aqui e vou trocar o theme setups para theme assets. Perfeito. E aqui eu vou apagar primeiro o que está aqui dentro e eu vou trocar o hook que eu vou utilizar aqui para inicializar a nossa função, que vai ser o WP enqueue scripts. Pronto. E aqui eu vou incluir um arquivo de CSS de uma maneira simples e segura, do jeito que o WordPress pede, e não colocando só um link, o link pro link style sheet lá dentro do head do site. Então, WP enqueue style. Eu preciso passar aqui alguns parâmetros. O primeiro é o handle, seria como se fosse um ID, identificador único desse estilo. Vai ser o theme reset. O segundo é o source, então get style sheet directory URI ponto barra assets barra css barra reset.css. Pronto. Eu só vou colocar esses dois parâmetros por enquanto, porque os outros não são necessários para esses arquivos aqui. E aqui o theme main, que vai ser o style.css. Vamos ver se funcionou. Funcionou, ele já resetou quase todos os elementos, era isso que a gente precisava. Então, o meu reset já está funcionando. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui alguns comentários. Eu vou ter aqui o theme container. Deixa eu chamar aqui só de container, senão eu vou ficar repetindo o theme em todo lugar. Então, container buttons heading header home hero. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Home method. Então, aqui home method, home creation, certo? Creation, results e contact. Home results, home contact. Aqui embaixo o footer. Pronto. Então a gente já tem aqui quase tudo que a gente vai precisar para o nosso tema funcionar. Eu só vou fazer mais um comentário aqui em cima, que é o vars, de variáveis. E o que eu vou ter? Algumas variáveis HTML aqui, de valores que vão ser repetidos durante todo o desenvolvimento do tema. Cores e fonte principalmente. Então primeiro eu vou pegar aqui as fontes. De fonte eu tenho o branco, uma cor escura, duas cores escuras e o vermelho. Então, theme main, theme color main é o vermelho, theme color black, que é a
1B e theme color right FFF theme color dark, que é a 2021-24. Deixa eu olhar aqui, isso mesmo. Então, perfeito, a gente já tem aqui algumas das cores que a gente mais utilizou no código. Vou criar aqui outro comentário, que é o theme font main de region, theme font region, que é a Inter Sans Serif. Então aqui é a Inter e aqui a fonte de texto é Albert Sans. Então aqui é o theme font body e vai ser a Albert Sans. Pronto. Perfeito. Com isso a gente já fez quase que tudo. Eu vou criar aqui um outro comentário de custom reset HTML body font family vai ser a minha variável theme font body. Então todo meu body vai ter a font family da Albert Sans e H1, H2, H3, H4, H5 e H6 vai ter o font family diferente, que vai ser a Inter. Aqui. Vamos ver aqui. Pronto, e já pegou. Mas a gente tem que fazer uma coisa antes, que é incluir essas fontes no nosso site. Funcionou para mim, porque eu tenho essas fontes instaladas já no meu PC. Então, nem todo usuário vai ter essas fontes, quase nenhum vai ter essa fonte instalada no computador em si. Então, Albert Sans. Aqui. Eu quero a 300, 400, 500, 600, 700 e 800 e 900. Pronto. E eu também quero a Inter. 300, 400, 500, 700 e 900. E 800 também. Selecionei. E aqui o Google vai dar pra gente a URL dessas fontes pra gente incluir como CSS. Então eu vou copiar tudo aqui. Vou vir aqui no nosso functions, vou duplicar o theme main, vou chamar aqui de theme fonts, vou apagar o get style sheet daqui e no meu source eu vou colar a URL do Google. Pronto. Então agora as fontes estão incluídas no site também. Perfeito. Isso já está tudo feito, tudo pronto. Então a gente tem o reset do Maier já feito e a gente também tem nossas configurações de tamanho tamanho não, a gente já tem as configurações de fonte e de cor também já prontinhas. O que a gente pode fazer então? Theme container, width 100%, display flex, justify content, center. E o que eu fiz? Eu repeti o theme container em todas as seções desse tema. O header, o hero, a home toda e o footer, ele tem o theme container. E o próximo elemento, além de ter um width 100% para tomar sempre 100% da tela, é o display flex. Porque eu quero que os elementos filhos diretos sejam flexíveis para eu conseguir justificar eles ao centro. Porque eu vou sempre seguir o mesmo grid. Então, eu vou vir aqui no theme container center e eu vou dar um width de 90%. Se eu atualizar aqui, todo o meu site está seguindo um grid. Se eu aumentar ou diminuir a tela, não importa, ele sempre vai seguir esse padrão com 5% de espaçamento para cá e 5% de espaçamento para cá e sempre centralizado. Esse é um jeito que eu utilizo desde sempre, que eu gosto de utilizar e que me deixa mais produtivo e com maior controle sobre a fluidez do layout. Então, o theme container aqui tá certinho. Eu vou dar aqui um padding nele de... Deixa eu olhar aqui, mais ou menos quanto eu posso deixar. De 80 px 0. Então,
Os elementos já estão todos espaçados, cada um com 80 pixels. Então, também já tá certinho. Eu vou agora no Theme Hidden. Theme Hidden. Width 100%. E eu tenho Theme Hidden Title. Font Size 70px. Aqui também se repete 70px. E aqui também, beleza. Font Weight 900. Deixa eu atualizar aqui. Isso mesmo, certinho. Leather. O spacing eu vou dar menos 2px. Deixa eu ver como vai ficar. Menos 3. Melhorou. Pronto. Strong. Color. Var. Color main. E esse strong aqui é só o meu ponto final. E eu já vou deixar ele estilizado aqui sempre que o ponto final existir. Ele ter esse estilo aqui. Então, isso feito. Pronto, a gente também já estilizou o theme hidden. Vamos no buttons. Ponto theme button. Ele vai ter um display flex, justify content center e um align items center. Então o texto que tiver dentro desse botão, ele vai ser alinhado ao centro na vertical e na horizontal. Ele tem um border radius. Border radius de 10px. Por enquanto só isso, deixa eu ver aqui. Pronto, só, por enquanto só isso. Font theme button primário, background vai ser o color main. E o color vai ser o color right. Aqui o botão ele já tá com um estilo bem estranho, mas porque falta a gente passar aqui também mais uma classe, que é o theme button large. E ele já tem aqui o width de 470 pixels e um height de 100px. E o font size dele vai ser de font size 30px. Eu acho que vai ficar um pouco exagerado, deixa eu ver. Tá, ficou muito grande. Então vamos diminuir ele aqui um pouquinho. Aqui vai ser 75. Aqui eu posso diminuir 25. Aqui vai ser 400 por 70 por 20px. Eu vou vir aqui no meu reset. Eu acho que ainda não tem um A aqui. Vou vir aqui no A. Text Decoration None. Pronto. Já está um pouquinho melhor. Esse aqui, esse button, quando ele for com a classe large, ele vai ter um ladder spacing de menos 2px. E um font weight 300. Muito. Melhorou. Beleza. E todos os botões, ele vão ter um transition all is in out de ponto 3 pixels. Faltou 2 pontos aqui. De 3 milissegundos, não pixel, desculpa. Pronto. E o meu primário, além de ter um background vermelho, ele vai ter um border color vermelho. E aqui, border 2px solid transparente. Então, eu vou criar uma borda transparente nesse botão. E vou deixar, quando ele for primário, com uma cor de borda vermelha. E quando houver o over, então quando o usuário passar o mouse por cima, background transparente, a cor permanece e o botão permanece. Não pode. Color vai ser meu color main. Vamos ver. Agora sim. Vamos ver os outros. Todos funcionaram. Perfeito. Então a gente já tem até os botões criados. Acho que light ele ficou um pouco estranho. Deixa eu passar aqui 400.
Agora sim, bem melhor. Beleza, então a gente já tem aqui também os botões criados. Eu vou pular o header por enquanto, então vou dar aqui um display. .tem header. Vou dar aqui um display none nele, por enquanto. Porque como o header fica por cima do meu hero, eu vou fazer o hero primeiro e depois eu faço o header. Então vamos lá. Tem hero, background, var. Vai ser o color main, tem color dark, um height e sem VH. E no meu container aqui, eu vou dar um align item center também, para além de centralizar na vertical, ele ficar na horizontal também, sempre ao centro. Pronto. Já pegou o fundo. Eu vou vir aqui no meu theme hero. Contents. Width 100%. Display flex, porque eu tenho dois elementos dentro dele, que é o text e o img, e eu quero um de um lado, um do outro. Então, align itens center, justify content, space between. É isso, quase isso que eu preciso. Eu vou vir aqui no meu theme hero, vou dar um position relative. Vou vir aqui no img, position absolute, bottom 0, right 0. Pronto, para ficar bem igual ao layout, que ele tá um pouquinho mais para fora aqui. Vou dar um menos 5% e aqui menos 5% também. Deixa eu ver como vai ficar. Perfeito. E aqui eu dou um overflow hidden para tudo parar nessa bordinha aqui debaixo do elemento. Então, nenhum elemento dentro dele vai ser vazado, não importa o tamanho que ele esteja. Ele vai sempre cortar aqui nas bordas do elemento. Então, aqui tá tudo certo no hero. O que eu tenho aqui ainda no meu hero? Eu tenho um title e um tagline no text, então vamos lá. Primeiro eu tenho o text, que tem um width de 55%. Então text 55% e dentro dele eu tenho um title. E além do title eu tenho o tagline. Já vou deixar aqui pronto também. Esse aqui tem um font size 100 px, color var, theme color right, font weight 900. Ficou exagerado 80. E eu já vou deixar o strong pronto aqui também. Color main. Melhor. E o ladder spacing é menos 3 px. Belezinha. Beleza. E ele tem um margin bottom de 20 px. Perfeito. E o tagline. Vou colocar em font size 20 px, font weight 300, color, também color right. Deixa eu ver. O right ficou um pouco fino demais. Assim tá bom. Perfeito. Se eu vou passar aqui, ele já tem um strong converter clients. Deixa eu vir aqui no strong. No meu reset, eu vou pegar aqui o meu strong. Vou dar um font weight nele de 900. Pronto. Esse aqui também vai ter um margin bottom de 20 px. Beleza, então a gente já tem o hero quase igual ao que a gente queria ter aqui. O que falta agora é a gente voltar o nosso theme header. E o que ele vai ter? Ele vai ter um position absolute,
top 0, left 0. Perfeito, index 1. 2, vou deixar aqui nos index 2. Perfeito, já tá aqui também. Theme header, contents, width 100%, display flex, justify content space between, com a line dos itens ao centro. Perfeito, o logo tá aqui, o menu já foi lá pro outro lado. Ponto theme header, deixa eu olhar aqui. Contents, navigation, dentro do navigation eu tenho o theme header menu, então vamos no theme header menu, display flex, justify content flex end, tem que ficar sempre ao final da tela, sempre colado do lado direito, li, quando não for o último, então quando não for o último da linha, ele vai ter um margin right de 30 px. Deixa eu ver. É isso mesmo que eu queria. E agora eu estilizo os elementos da lista aqui dentro. Então, LA. Um font size de 18 px. Color right também. Vamos ver. Pronto. E agora eu vou aqui no meu último item, então eu venho aqui, copio aqui de novo. Agora quando ele for o último da linha, o meu A vai ter um color var color main com font weight um pouquinho mais pesado de 600. Pronto, e ele destacou aqui já também o contato. Eu vou trocar aqui para 800. Agora sim, é bem melhor. Falta mexer algumas coisas aqui no meu tagline. Line height 1.5 e um ladder spacing de menos 1 px. Ficou muito aqui. 1.2. Agora sim ele tá um pouquinho melhor. Já tá um pouquinho melhor do que a gente queria. Aqui pode aumentar para 22. Pronto, agora sim. Então a gente tem aqui já a seção do Hero finalizada. Vamos partir para do método Start aqui. Home Method. Vou fechar aqui e vou abrir a Theme Method. Eu tenho o meu heading normal e eu tenho já um Contents que ele vai ter um Display Flex com 4 itens dentro dele. Então vamos lá. Já vou direto no meu... Aqui eu vou passar um background. var. Theme color dark. Agora eu vou no meu contents. Display flex, justify content space between, porque eu quero que todos os elementos tenham um espaçamento igual entre eles. Align itens. Center. E o item vai ter um width de 23% cada um, com background var color black e um padding interno aqui de 30 px, padding 30 px, border radius de 10 px. Vamos ver aqui. Pronto, tá mais ou menos. Deixa eu trocar aqui para 22. The method item. The method item. Deixa eu ver. Aqui tá com display flex, aqui também. Já sei o que tá faltando. Eu vou vir aqui no meu reset. Em cima de tudo eu vou criar isso aqui, ó. Box sizing, border box.
Ah, agora sim. É isso que estava faltando. O que aconteceu foi... É até bom que tenha acontecido porque eu posso explicar. É algo que pode acontecer com você também. Quando a gente não define um border box em todos os elementos, quando a gente utiliza um padding, por exemplo, que seria um espaçamento interno do elemento, ele acaba expandindo e aumentando o seu tamanho. O que não pode acontecer, se a gente dá um padding no elemento interno, ele simplesmente aplica esse padding interno e diminui o espaçamento entre os elementos. E não aumenta o seu... expande o seu box, aumenta o seu tamanho. Então, com isso feito, eu vou aqui no meu theme method. Eu vou no meu theme region. Vou dar um color right. É isso mesmo. E eu já vou deixar aqui também um margin bottom pronto no meu theme region. De 50px. Como todos os lugares que eu utilizei o theme region, ele tem o mesmo padrão de cor, eu vou até tirar isso daqui e vou colocar como padrão em todos os lugares. Já. Então, aqui no meu theme region, no meu title, color right. Pronto. Aqui todos já mudaram para branco também, mas não tem problema porque todos eles vão ficar com o fundo escuro. Vamos lá. Vou vir aqui no meu tema de novo. Font size 30 para o título e 16 para o texto. Beleza. É o title traço text. Aqui. Traço title. E eu vou ter também o traço text. Color var. Color right. Font size 30px. Font weight 900. Letter spacing menos 1px. Deixa eu ver. Legal. E ele tem um margin bottom de 20px. 20px. Aqui eu vou copiar só o color, colocar aqui, line height. Line height 1.5. Font size 16. Perfeito. Eu posso aumentar aqui um pouquinho para 24 e diminuir o espaçamento entre os elementos. É bem melhor. Gostei assim. E aqui o meu item, vou colocar nele um transition all is in out de 3 milissegundos. E quando eu tiver um over, background var color main. Pronto. E a gente agora tem até um destaque nos elementos quando a gente passa o mouse. Então, a gente finalizou aqui mais uma sessão. A gente pode ir para a próxima sessão, que vai ser a theme creation. E o que eu tenho aqui no meu theme creation? É uma sessão simples, onde eu vou ter texto de um lado e imagem do outro. Então, vamos lá. Background var color dark. Contents width 100%. Display flex justify content space between, cada elemento de um lado da tela. Align items center. Theme creation vai ter um position relativo, porque o IMG, primeiro eu vou aqui no text, um width fit 55%, e o IMG position absolute top 0 right 0. Pronto. IMG aqui, IMG width 100%, max width 100%. Certo, um height aqui nele alto.
Colocar um width de 80%. Mais ou menos. Vou deixar aqui com 100% por enquanto e vou estilizar só o outro lado e depois eu volto na imagem. No meu text, eu tenho um description e um botão. Então, description. Vai ter um font size 16, 18, font size 18. 8px, color, var. Color right, line height, 0.5, margin bottom de 15px entre os elementos. Posso diminuir um pouquinho o ladder spacing. Menos 1px. Legal. E aqui eu posso aumentar para 20. Beleza. Aqui eu vou dar um overflow hidden também, assim como no hero. Overflow hidden. Top. Menos 5%. E aqui, menos 5%. Aqui, posso tirar um pouquinho daqui. Agora sim também, já tá do jeito que a gente queria, igual ao do layout. Pronto. Então a gente pode ir para a próxima seção já, que é resultados que o método já gerou. Então, vou pegar aqui a minha classe, theme results, background, color right, color, theme color dark. Beleza, eu vou vir aqui no meu HTML, deixa eu ver onde quebra, então vem aqui, BR, para eu quebrar a linha. Agora sim. E eu posso fazer até a mesma coisa que tem aqui no meu... Aqui. No meu item. Aqui, ó. Aí eu troco meu theme results pelo item. E o meu theme results contents. 25%. Display flex. Justify content space between. Align items. Center. Aí eu tenho o traço title e o traço text. Vamos lá. Title. E text. O text vai ser igual ao que já tem também no método, o text. Então, text aqui. Vamos ver. Isso já está quase do jeito que a gente quer. O que vai mudar é aqui o título, que ele só troca a cor. Então eu posso copiar a mesma coisa do método daqui, no title. Colocar aqui. E vai ser o theme color main. Pronto. E eu posso até deixar com o mesmo efeito que tinha no método aqui. Pronto, e eu vou fazer só uma modificação. Over. Meu title, ele vai trocar de cor quando eu tiver o over. E ele vai ter um color do color right. Pronto. Também já tá quase certinho. Vou fechar aqui. Agora eu vou no meu theme contact. Ele tem tudo tem centralizado, então background var color dark ponto theme. Deixa eu olhar aqui o que ele tem. Theme contact contents text align center. Deixa eu ver. Certinho. Já centralizou. Então, eu vou no meu ponto theme button, margin
zero alto para ele ficar sempre centralizado também. Prontinho. E eu tenho aqui dentro um H3 e um P. Então vamos lá. H3. Font size 70px, color var color right, ladder spacing menos 2px, font weight 900. Color aqui é o theme color right. E ele tem uma quebra de linha no 1 aqui. Pronto. Margin bottom 20px. E agora eu vou no meu parágrafo. Font size 30px. Cor também vai ser branca. Ladder spacing menos 1. Ficou muito grande. Deixa aqui com 22. E ele tem uma quebra de linha no visitantes aqui. Aqui. Vou copiar tudo isso aqui. Strong. Pronto. Perfeito. Ele também vai ter um margin bottom aqui. Um line height de 0.2. E já deu um espaçamento para baixo também. Já está com efeito de over no botão. Então, prontinho. O que falta agora é só o nosso theme footer. Ponto theme footer. Background, ele vai ter um background diferente. Color black. E só ele vai ter um padding de 20px 0. Text align center. E o parágrafo. Color. Var. Color right. Deixa eu apagar esse var aqui. Font size 16px e o ladder spacing de menos 1px. Vou aumentar aqui um pouquinho esse padding para 30. Bom, já está bem melhor. E assim a gente finalizou toda a estilização de um projeto desktop, de um tema WordPress que a gente fez do zero. É um layout simples, é um layout mais básico, mas você já utilizou algumas funções e alguns parâmetros, aprendeu alguns templates files do WordPress, apesar de ter sido aqui 3 template files, 4 template files e um arquivo de funções, mas você agora já tem um conhecimento, pelo menos mínimo, conhecimento básico de como funciona o WordPress. Eu espero que você tenha visto como é simples você criar um tema WordPress do zero, que você não precisa ficar dependente de plugins, de Elementor, até porque o Elementor é uma ferramenta cara. Então é importante que você tenha essa visão. Eu espero que você tenha pego essa visão. Então essa foi a terceira parte do nosso webinário. Ele vai ter uma quarta parte para fazer um overview geral sobre o tema e sobre o WordPress. Eu te vejo na parte 4 desse webinário.